Oi, turma. Bom, aula passada nós falamos sobre Atenas, né? Nós estamos falando sobre Atenas e Esparta, na Grécia, que é o capítulo, deixa eu ver qual é o capítulo 6. Na aula passada falamos sobre Atenas. Hoje, lembrando-se que Atenas se preocupa muito em formar cidadãos, já Esparta, ela tem uma outra ideia de formação da sua população, né? Ela quer formar guerreiros. A Esparta pensa mais em guerra, em conquistar território, tá bom? Então vamos lá. Esparta, a cidade estava localizada no sul da península do Peloponeso, pelos dórios, porque o povo que valorizava muito a área militar. Então vocês vão, ele faz essa parte aqui, até militar. Por essa razão, deixa eu grifar aqui, deixa eu achar aqui, para não grifar, que eu esqueci de pegar aqui. Achei, ó. Então, a cidade de Esparta, localizada no Peloponeso, foi fundada pelos dórios, são povos que formaram essa região, e pensavam muito na área militar, valorizavam muito a área militar. Tá? Por essa razão, Esparta se tornou uma sociedade governada por guerreiros, chamados de esparciatas. Os demais grupos foram excluídos do poder, fosse comerciante, artesão, camponês, que era a maioria da população. Então, grife esse parágrafo também. A educação espartana. Vamos ver como era a educação espartana. A educação dos filhos e famílias esparciatas ficou muito conhecida pelo rigor e pela disciplina. Ao nascer, o menino era examinado por membro do conselho de anciões. Se fosse observado qualquer deficiência física, o bebê era morto, né? Então você já sentia. Se uma criança era deficiente física, mental, essa criança era morta. A partir dos 7 anos, os meninos eram entregues ao governo da cidade, tá? O governo da cidade, e ficavam sob os cuidados de professores especializados. Esses professores deveriam educá-lo para ser bom soldado. Lembrando-se bem, ó, sempre Esparta, lembrando que ela é uma civilização que pensa sempre em guerra, tá? A forma guerreira. Ao longo de sua formação, o menino jovem praticava exercício físico, aprendia jogos e treinava com diversas armas. Essa é a formação dos jovens para que se tornassem guerreiros, tá? Era obrigado a andar descalço, tá? Usava roupa feita de tecido rústico, tanto no verão como no inverno. Aos 20 anos entrava para o exército. Essa era a formação do jovem. As meninas também recebiam uma boa educação, tá? Só que a educação dela era diferente, fazia exercício físico também, praticava esporte e aprendia dança, música. O objetivo era educá-la para o casamento. Então, essas eram as meninas. Vamos lá. Persas e inimigos. Gregos e persas enfrentaram durante muito tempo. Tá? Eles eram inimigos um do outro. O conflito se originou da expansão do domínio persa sobre as colônias gregas da Ásia Menor. Deixa eu ver mais o que. Sabemos que os gregos se tornaram grandes comerciantes. Tá? Azeite, vinho, frutas, tecido e pratas eram produtos que lotavam os navios gregos e eram desembarcados no mar Mediterrâneo para serem vendidos. Compravam também produtos de outros países, da Pérsia, do Egito, da Arábia. Tá? Os persas, no entanto, também queriam os pontos de comércio dominados pelos gregos. Aí está porque a guerra um pelo outro. Tá? Principalmente as colônias gregas da Ásia Menor. Assim dominaram a região da Jônia e obrigaram a cidade grega a pagar impostos. Por isso há um conflito entre Grécia e Espartas. Deixa eu ver mais o que aqui. As colônias gregas, especialmente milites, se revoltaram e pediram socorro às outras polis gregas, que se uniram para combater o inimigo. Atenas e Esparta e outras cidades juntaram-se forças para caminhar rumo à vitória. Esse conflito ficou conhecido como guerras grego-pérsicas. Tá? Esse conflito entre a cidade de Esparta e Atenas se juntaram, aí outras cidades se juntaram para combater o inimigo. O inimigo no momento aqui quem é? Os persas. Tá bom? Em 490, um exército com 50 mil soldados embarcaram para a ilha de Maratona,
no norte de Atenas, mas foi inesperadamente derrotado pelos atenienses. Deixa eu ver mais o que tem de importante aqui. Não. Os fortes não. Então vamos lá, vamos para outra parte. Atenas poderosa. Página 100. Depois da vitória sobre os persas, Atenas tornou-se muito poderosa. Tá? Lembra da guerra que houve aqui? Né? Atenas, Esparta pelos persas, né? Domínio de território. Então, depois da vitória dos persas, Atenas tornou-se muito poderosa. Os atenienses mantiveram a confederação de Delos, exigindo que as outras polis gregas continuassem a pagar tributos. Então, olha só, ela ganhou, teve essa vitória sobre esse momento de guerra, então ela se tornou poderosa, só que o poder dela estava já prejudicando as outras, vamos dizer assim, estava prejudicando os povos, né? As pessoas que conviviam ali. Périx, governante da cidade, conseguiu aprovação para que os atenienses utilizassem esse recurso para reconstruir a cidade, parcialmente destruída pelos persas, na guerra que houve entre, né, entre os persas. Ele contratou os melhores arquitetos e artistas para construir muralhas, templos e edifícios, com destaque o Paternon, que é esse aqui, o Paternon é esse aqui, que era um local, edifício localizado na Acrópole, em homenagem à deusa Atena, protetora da cidade. Foi destruído no momento da guerra que houve entre Atenas, Espartas e os persas. Tá? Paternon foi destruído, então, com esse dinheiro que ele usava de tributo, Péricles construiu o Paternon. Tá? É esse lugar aqui, ó. Esse aqui é o Paternon. Vamos lá. No interior do Paternon, a artista Fídia esculpiu uma grande estátua da deusa Atena, de 12 metros de altura, composta de madeira e revestida por ouro e marfim. No governo de Péricles, a cidade enriqueceu mais ainda. O comércio marítimo se expandiu e navios de vários lugares chegaram ao porto de Pireu. A influência da cidade de Atenas cresceu como nunca. Esse período tão próspero que os estudiosos chamaram século V a.C., o século de ouro ou século de Péricles, tanto pelo desenvolvimento econômico como pela importância das reformas políticas. Vamos lá, a Guerra do Peloponeso. Para vocês saberem, Peloponeso é uma região, tá? E as duas cidades mais importantes da Grécia vão brigar por essa região. Vamos lá. A influência e o poder de Atenas sobre as outras cidades era tão intensa que começaram a incomodar os espartanos. Olha só, falei para você que esse momento onde a Atenas se acha toda poderosa, já começou vamos dizer assim, a incomodar os espartanos, né? Esparta não queria mais pagar tributos a Atenas. Assim, decidiu-se da Confederação de Delos, decidiu-se retirar-se da Confederação de Delos e juntar-se a outra cidade para fundar a Liga do Peloponeso. Tá? O conflito entre Atenas e Esparta era inevitável. Em 431 e 404, essas duas cidades e suas aliadas se enfrentaram na Guerra do Peloponeso, ocasião em que Péricles pôs à prova toda a sua habilidade estrategista, resistindo quanto pôde. Só que Atenas, não se esquece que Atenas forma guerreiros. Esparta forma guerreiros, Atenas forma cidadãos. Então, olha bem a diferença de uma para a outra. Em meio à guerra, uma epidemia se instalou em Atenas e Péricles faleceu, sem ter visto a vitória final de Esparta, que passou a dominar o mundo grego. Atenas foi conquistada e seu sistema político foi derrubado. Então, nessa guerra do Peloponeso, quem venceu foi Esparta. Ó. A Macedônia e o helenismo. Página 102. Deixa eu ver. Aqui na Macedônia estamos falando do rei Alexandre II, que ele é da Macedônia, tá localizado ao norte da África. Esse foi chamado de o Grande. Considerado um dos maiores generais da antiguidade, Alexandre conquistou um império enorme, que se estendia da Grécia ao Oriente. Para melhor compreender o reinado de Alexandre e a expansão do
Império Macedônio, vamos conhecer um pouco da vida do seu pai, Filipe II. Então vamos lá, que Alexandre ele é muito importante nessa parte da Grécia. Antes de se tornar rei, Filipe II havia se aprisionado na cidade grega de Tebas por 7 anos, por conta do seu envolvimento em um conflito na região. Durante esse período, aprendeu estratégias e táticas militares. Quando foi libertado por Estebano e retornou para sua terra natal, aplicou o que aprendeu no exército macedônio, que se tornou cada vez mais forte e eficiente. Desde que foi coroado rei, Filipe II desejava dominar a Grécia. O passo decisivo ocorreu em 338, quando conseguiu derrotar a cidade de Atenas e Tebas na Batalha de Queroneia. Iniciava-se aí uma nova fase da história da Grécia, agora sob a influência dos macedônios. O período helenístico, que durou de 146 a.C., quando Roma conquistou a Grécia. O rei Filipe II morreu assassinado. Seus passos foram seguidos por um de seus filhos, Alexandre, educado pelo filósofo grego Aristóteles. Alexandre assumiu o reinado aos 20 anos de idade e deu continuidade à expansão macedônia. Reprimiu uma revolta de cidades gregas e conquistou os persas em 331. Depois rumou para a Fenícia e para o Egito. Em alguns anos, o império havia atingido um tamanho gigantesco, chegando até a parte da Índia. Vocês estão observando? Alexandre, ele com essa conquista de território, né, ele teve, como pode-se dizer, um intercâmbio de culturas. Tá? Ele agia de uma forma diferente. Vou ler aqui para vocês. Ó. Após a morte de Alexandre, o Império Macedônio foi dividido em algum de seus generais, formando um reino independente. O primeiro reino compreendia a Síria, Pérsia, o segundo a Fenícia, o terceiro. O Império Macedônio, presta atenção, foi tão importante não apenas pelo domínio político e expansão militar, mas por ter criado um novo ambiente cultural que possibilitava o contato entre os costumes gregos, persas, mesopotâmicos, egípcios e entre outros. Foi isso que Alexandre Grande fez. Essa expansão de territórios que ele teve, ele fez um novo ambiente cultural. Ele fez com que as culturas dele se misturassem. A cultura do grego foi disseminada por outras regiões, da mesma forma que as culturas dessas regiões influenciaram. O resultado foi o surgimento de uma nova cultura, a helenística, originária também de ações e de influências de alguns indivíduos marcantes na história desses povos, como foi o caso da Grécia Antiga, com o nosso personagem Péricles. A riqueza cultural do período helenístico certamente o inspiraria a embelezar cada vez mais a cidade de Atenas, que tanto brilhou sob seu comando. Tá? Isso tudo foi que o grande fez, Alexandre. Deixa eu ver mais o que. Aqui depois vocês dão uma olhadinha nessa parte da arte aqui, é importante, porque a Grécia trabalha muito na parte de alguns deuses, tá? Está falando sobre o museu, a importância do museu, tá bom? Terminando a nossa aula aqui hoje de Atenas, tá?